Hoje você vai aprender por que emagrecer é como aprender a dirigir. Hoje eu quero te explicar como você irá fazer para aprender a emagrecer. E nós vamos fazer essa metáfora entre emagrecer e dirigir para que você entenda como que funciona o processo de emagrecimento em nosso subconsciente. Você já parou para observar um iceberg? Então, entenda como funciona o nosso cérebro. A ponta do iceberg representa 5% do nosso cérebro, que é o nosso cérebro consciente. Já 95% do nosso cérebro é o nosso inconsciente. Então, o que acontece durante todo o nosso processo de emagrecimento? Nós temos que fazer com que as nossas ações, atitudes e tudo que a gente aprende durante o processo de emagrecimento se torne algo inconsciente para que isso acabe ficando no piloto automático. É assim que você aprende a emagrecer. E como que nós vamos comparar isso com o ato de dirigir? Nós temos 4 fases de aprendizado durante o processo de emagrecimento. É necessário que todas as coisas fiquem lá no nosso subconsciente e acabem entrando no piloto automático, para que então você possa fazer isso depois, de uma maneira que não fique pensando, que seja realmente uma forma mais livre. Então funciona assim. Quando, por exemplo, você está lá com seus 12 ou 13 anos de idade e não sabe nem que você é capaz de dirigir. Aí você completou 18 anos de idade e vai para uma autoescola. Nesse momento, você tem um instrutor do seu lado explicando sobre como fazer para dirigir. E aí ele dirige e você vê todos os movimentos que ele está fazendo. Você olha e diz: nossa, mas eu acho que eu sou capaz. Essa é a segunda fase do aprendizado. Ela acontece quando você já sabe o que fazer, mas você ainda não sabe como fazer. Então você olha para ele e diz que já é capaz de fazer. Nesse momento, você ainda não sabe como vai fazer aquilo. Então, seu instrutor vai para o banco do carona e você vai para o banco do motorista. Você vai dirigir. Coloca o pé na embreagem, coloca a primeira marcha e aí faz todo aquele processo bem devagar. E aos poucos, você já vai aprender como fazer para dirigir, porque você vai estar ali fazendo. Você tem que pensar que cada etapa do processo tem que ficar pensando: agora eu vou pisar na embreagem, agora eu vou colocar na segunda marcha, agora eu vou acelerar. Ou seja, você tem que ficar pensando em cada passo, você precisa raciocinar, tem que se concentrar. Essa é a terceira fase do aprendizado. Vai chegar uma hora que você vai estar na autoescola, uns 6 meses, dependendo da frequência com que você dirige, de repente 1 ano, você já vai dirigir no piloto automático. Então, você vai dirigir e se tocar o celular você atende. Vai ter dia que você vai passar batom, vai colocar a primeira marcha, vai pisar no acelerador, ou seja, está fazendo tudo ao mesmo tempo, sem precisar raciocinar em cada etapa do processo. Significa que o processo de aprendizado já entrou no piloto automático, ele já gravou no seu subconsciente, que é os 95%. É como andar de bicicleta, você nunca mais esquece. É como dirigir, você nunca mais esquece. Para emagrecer é da mesma forma, você nunca mais esquece o que você tem que fazer e o porquê você tem que fazer para emagrecer. Para emagrecer, tudo funciona exatamente da mesma forma. Nós temos que passar pelos 4 processos de aprendizado do nosso cérebro. Então, de repente, você está aí do outro lado e pode pensar: puxa vida, Nani, mas eu nem sei o que eu tenho que fazer e nem por onde começar para emagrecer. Eu tô tão perdida, não sei nem por onde, nem o que fazer para enfim ficar magra. Saiba que o primeiro e grande passo você já deu, que é estar aqui dentro desse desafio. Vamos falar sobre atitudes e decisões simples, que ao serem feitas, assim como aconteceu no processo de aprender a dirigir, você irá passar pelo seu processo de aprendizado do emagrecimento. E isso ficará gravado no seu cérebro. É fundamental que você lembre, assim como no processo de dirigir, que no início foi necessário pensar em cada etapa. A grande questão e o princípio daquilo que você pensa, logo é fundamental que você coloque esses ensinamentos em prática a todo momento. Assim como você precisa trocar de marcha, não é mesmo? No começo, como esse processo todo ainda não está lá no seu subconsciente, está apenas no seu consciente, você vai ter que pensar em cada etapa. Antes, você pensava o quê?
você tinha um impulso para comer, você não pensava em nada, simplesmente atacava a comida. É porque você tinha um hábito gravado lá no seu subconsciente que estava no piloto automático, o hábito de gordo. Agora você vai ter que arrancar esse hábito de gordo e colocar um hábito de magro. E para isso passar pelos 4 processos de aprendizado do cérebro. Então no começo, às vezes você vai se pegar agindo impulsivamente, indo para a comida sem pensar. Mas com o tempo, o seu cérebro vai aprendendo até que chega o momento de entrar no piloto automático. Ou seja, você será capaz de pensar e não atacar diretamente a comida. Só que até lá, existem várias técnicas de aprendizagem. São as técnicas mentais que vão te ensinar como entrar no piloto automático do emagrecimento. Essas técnicas que eu mesma vou te ensinar vão fazer com que o seu pensamento mude. Vão fazer com que você encontre e viva uma transformação mental. Sendo assim, você entra no piloto automático do seu subconsciente. Agora que você já sabe, que você já tem o conhecimento do processo de aprendizagem do cérebro e aprendeu que emagrecer é como dirigir, o que você vai fazer na prática para ter resultados reais de emagrecimento a partir de agora? Imagine que você está em uma situação diante de algum alimento e que você quer agir impulsivamente. Lembre-se do que eu falei sobre o terceiro passo, em que tem que pensar em cada ação antes de executar. Assim como quando você está aprendendo a dirigir, tem que pensar em cada ação. Da mesma forma, você tem que parar e pensar antes de realmente atacar a comida. Perguntas do tipo: será que eu realmente estou com fome ou estou tentando alimentar um vazio? Será que não é uma falta? Será que não é uma dor? Será que eu não estou tentando suprir algum desconforto emocional? Será que eu realmente preciso dessa comida? Se eu comer isso agora, eu vou conseguir chegar no meu objetivo? No momento em que você para e responde essas perguntas, você desvia o seu cérebro do piloto automático e assume a direção daquela situação diante da comida. Porém, entenda que não basta você aplicar essas técnicas mentais por uma ou por 2 vezes. Você precisa aplicar muitas vezes, assim como quando você sai da autoescola. Não é verdade? Não é de um dia para o outro que você simplesmente consegue fazer tudo ao mesmo tempo, não é mesmo? Ou você já sai da autoescola trocando todas as marchas, mudando o freio, a embreagem, atende o telefone, liga o rádio. Saiba que vai demorar um tempo até você chegar no piloto automático como para dirigir. E o mesmo acontece no processo de emagrecimento. Você vai chegar ao piloto automático, só que depois de um tempo de prática desses exercícios e após passar constantemente por todas as fases de aprendizado do cérebro, olhando o seu processo de emagrecimento. O que você precisa saber é que durante todo esse processo das 4 fases do aprendizado é preciso ter paciência com as circunstâncias e com você para que efetivamente entre no seu subconsciente. O nosso cérebro funciona assim. Até ele gravar tudo isso no seu subconsciente vai levar um tempo, até que você passe a mudar a sua mente gorda para uma mente magra. Vai levar um tempo. Conforme você for fazendo, irá perceber que você vai se adequar, que você vai se habituar à libertação. Você vai pegar o gosto pelo exercício, porque as técnicas mentais vão te ajudar nesse sentido. Durante essa semana, eu te convido a realmente colocar em prática esse aprendizado e se permitir passar pelas 4 fases do aprendizado do seu cérebro. E lembre-se, emagrecer é como aprender a dirigir.